Questão 136. Jujuba, também conhecida como bala de goma, é um doce simples. Leva açúcar, gelatina, corante, flavorizante, um éster e açúcar cristal. Cada guloseima tem, em média, massa igual a 1 grama e 1% dessa massa é do flavorizante. Tem cuidado aí. Esse 1% da massa do flavorizante não é só em cima de 1 grama, não. Qualquer massa dessa guloseima terá 1% de flavorizante. Num pacotinho de 100 gramas desse doce, 20% é do sabor uva. Qual a massa do álcool necessária aproximadamente para fabricar o flavorizante de uva de um único pacotinho? Ora, o flavorizante de uva é um éster. Vamos ver então como a gente vai calcular isso. Vamos colocar os dados. Preste atenção então. Ele diz que, primeira parte da questão, não é? Primeira parte. 100 gramas do pacotinho, ele diz que 20% é do sabor uva. 20%, estamos aqui calculando. 20% de 100 vai dar exatamente 20 gramas do sabor uva. Então, 20 gramas do pacotinho é do sabor uva. Então, eu já sei que no pacotinho de 100 gramas, 20 gramas do sabor uva. Vamos para a segunda parte da questão. Desses 20 gramas que é do sabor uva, 1%, então 1 sobre 100, 1% é do flavorizante. Quanto é 1% de 20? É 2 sobre 10, que é 0,2 gramas do flavorizante, que é de uva. Então, veja, dos 100 gramas do pacotinho, 20% é do sabor uva. Ora, 20% de 100 é 20 gramas. Então, no pacotinho tem 20 gramas do sabor uva. Desses 20 gramas, 1% é do flavorizante de uva. Desses 20 gramas do sabor uva, 1% é que é só do flavorizante. Então, dos 20 gramas das jujubas de sabor uva, 1% é do flavorizante. Então, 1% de 20 é 0,2 gramas do flavorizante de uva. Ora, então vamos agora para a terceira parte do problema. Se você olhar direitinho, aqui está bem claro aqui no problema ó, que 1 mol do álcool produz 1 mol do flavorizante de uva. Então vamos colocar aqui, ó, 1 mol do álcool produz 1 mol do flavorizante. Ali na equação, ó, 1 mol do álcool produz 1 mol do flavorizante. Ora, 1 mol do álcool, ele deu na questão, são 46 gramas. Vai produzir 1 mol do flavorizante. 1 mol do flavorizante, ele também deu quanto era? 158 gramas do flavorizante. Logo, para produzir 0,2 gramas, que é a massa do flavorizante de uva que tem no pacotinho de 100 gramas, então, para produzir 0,2 gramas do flavorizante de uva, você vai precisar de uma massa de álcool que você vai encontrar nesta regra de 3. E esta massa de álcool, isso vai dar 0,058 gramas de álcool. Como as respostas estão em miligramas, eu tenho que passar isso para miligramas. De gramas para miligramas, você multiplica por 1000. Então, você vai ter 58... Opa, deixa eu corrigir aqui.
você vai ter 58, vou voltar para cá, 50, opa, não voltou, vamos voltar para cá. Você vai ter 58 miligramas de álcool. Ora, 58 miligramas de álcool, a resposta é letra D. Então, veja que é uma questão relativamente complexa, mas que, olhando direitinho, colocando os dados, não é tudo direitinho, a gente consegue fazer. Resposta dessa questão, letra D de dado. Questão 137. Os flavorizantes, substâncias que dão sabor e odor às frutas, podem ser ésteres derivados da reação entre um ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido. Reação esta chamada de esterificação. Uma indústria de sucos de pera pretende produzir 20,4 kg desse flavorizante, ou seja, 20,4 kg do éster por dia, a partir do ácido acético com pureza de 80%. Qual a massa desse ácido necessária para o processo ser concluído? Presta atenção, então. Vamos colocar os dados, bora? Então, uma indústria pretende produzir 20,4 kg desse flavorizante. Então, a massa do flavorizante, vou escrever assim, que ele quer produzir 20,4 kg, certo? Mas ele diz que a partir do ácido acético, então a partir do ácido acético, então ele quer saber a massa desse ácido acético, que tem uma pureza, então veja que a pureza desse ácido é de 80%. Então, ele quer saber a massa, não é? Então, vamos lá. Observe aqui a equação, que pela equação que eu estou vendo aqui, ó, 1 mol de propano 1-ol está reagindo com 1 mol do ácido acético para produzir 1 mol de água e 1 mol de éster. Então, a relação entre o ácido e o éster, que é o flavorizante, é de 1 para 1. Então, vamos lá. Vamos resolver? Primeira parte da questão. 1 mol do ácido produz 1 mol do éster, que é o flavorizante. Ora, mais 1 mol do ácido ele deu 60 gramas do ácido. Produz 1 mol do flavorizante. Ele também deu a massa do flavorizante, que é o éster, 102 gramas por cada mol. Então, 102 gramas do flavorizante. Muito bem. Ora, como ele quer produzir 30, aliás, desculpem, 30 não, ele quer produzir 20, não é? 4, tá? Então, vamos voltar para cá. Como ele quer produzir 20,4 kg do flavorizante, é lógico que ele vai precisar de uma certa massa M do ácido. E essa massa M, isso aí vai dar 12 kg do ácido. Então, 12 kg do ácido. Muito bem, mas vê, esta não é a resposta. Cuidado com o distrator. Essa é a massa mínima que eu preciso do ácido para produzir os 20,4 kg do flavorizante. Então, esta massa que eu achei, que é a parte pura, corresponde a 80%. Logo,
a parte pura mais as impurezas, que é 100%, vai corresponder a M'. E se você descobrir o M', isso aqui vai dar 15 quilogramas. Ora, esta massa aí de 15 quilogramas, 80% é que é de ácido. Calcule quanto é 80% de 15, que você vai ver que é 12. Então, cuidado, que muita gente erra este problema, porque coloca o seguinte: 12 quilogramas de ácido corresponde a 100%, 80% vai corresponder a X. Ora, se eu fizer isso, eu vou achar uma massa menor do que 12 quilogramas, então eu jamais iria produzir os 20,4 quilogramas. Tem cuidado com isso. Portanto, a resposta dessa questão, 15 quilogramas, está aqui na letra D. Resposta D de dado. Então, se liga nesse tipo de questão. Questão 138. O biodiesel é um produto obtido a partir de óleos e ou gorduras num processo chamado transesterificação. O triglicerídeo reage com um álcool de pequena cadeia carbônica, um ou dois carbonos, produzindo outro éster, o biodiesel, e glicerina, propano 1,2,3-triol. Que massa desse óleo foi empregada na produção do biocombustível revelado no diagrama, considerando o processo vai com um rendimento de 80%. E aí ele deu as massas molares, deu o diagrama. Vamos adiante. Vamos colocar então os dados. Bora lá, presta atenção. Então ele diz que massa de óleo, então vamos escrever, que massa de óleo foi empregada na produção do biocombustível revelado no diagrama, considerando um rendimento, então o rendimento do processo é de 80%. Muito bem. Ele deu as massas molares, mas eu quero que você perceba que pela figura, 3 mols de álcool reage com 1 mol de óleo ou gordura para produzir, repare aqui, 3 mols do biodiesel e 1 mol de glicerina. Então, por aqui, vamos para a primeira parte da questão, dá para dizer que 1 mol do óleo é capaz de produzir 3 mols do biodiesel. Tirei do infográfico, certo mesmo? Então, olhando a massa molar do óleo, 806 gramas é a massa de 1 mol do óleo, vai produzir 3 mols do biodiesel. Ele deu a massa molar do biodiesel, que é 270 gramas. Vamos fazer os cálculos. Então, 806 gramas do óleo são capazes de produzir 3 vezes 270, vai dar 810 gramas do biodiesel. Certo? Até aqui, tirei tudo isto da equação, não é? Deixa eu apagar aqui, porque ficou muito juntinho aqui. Tá? Então, vamos para cá, rapidinho. Vamos lá, então. Então, tirei tudo isto da equação. Pode olhar. Ora, se 806 gramas do óleo produzem 810 gramas de biodiesel, repare qual foi mesmo a massa de biodiesel que foi produzida. E 81 gramas. Para produzir 81 gramas do biodiesel, eu vou precisar de uma massa M do óleo. E essa massa M do óleo, não precisa ser bom calculista para ver que vai dar 80,6 gramas do óleo. Mas essa é a resposta, Pedro? É 80,6? É claro que não. Repare,
Isto aqui é a massa que foi produzida com um rendimento de 80%. Então, 80,6 gramas do óleo seria produzido, quer dizer, foi produzido com um rendimento de 80%. Considerando o rendimento de 100%, deveria ser produzido uma massa M'. E essa massa M', isso vai dar 100,75 gramas. Então, novamente, ó, resposta aqui, letra E, e tenha cuidado com o distrator. Por quê? Veja, a massa mínima que eu preciso de óleo para produzir 81 gramas de biodiesel, a massa mínima é 80,6 gramas. Ora, mas 80,6 corresponde a 80%. Se você fizer 80,6 gramas de óleo correspondendo a 100% e embaixo 80% correspondendo a M', você vai achar uma massa menor do que 80,6. Não pode, gente. Você tem que fazer a correspondência. 80,6 gramas do óleo correspondendo a 80%, 100% M', vai dar uma massa maior. Repare, se desses 100,75% gramas você tirar, não é, fizer o cálculo de 80% em cima de 100,75, vai chegar nos 80,6. Portanto, resposta letra E. Questão 139. Em algumas festividades, alguns vendedores aproveitam para vender os seus produtos, balões cheios com gás hidrogênio, muito perigoso, um gás menos denso que o ar, que faz com que o balão flutue. Usam hidrogênio gasoso porque ele é bem mais barato que o hélio gasoso. Qual a massa de gás hidrogênio produzida a partir de 1 kg de alumínio com um teor de 19% de outros materiais que não reagem com hidróxido de sódio? Ou seja, se em 1 kg tem 19% de outros materiais, tu concordas que 81% então é de alumínio? Porque, veja, eu tenho 1 kg e 19% é como se fosse de impurezas. Consequentemente, 81% é do alumínio. Então, ele quer saber qual é a massa de gás hidrogênio produzida. Vamos ver? Vamos colocar os dados então. Bora lá. Ele quer saber qual é a massa de gás hidrogênio produzida. Vou colocar aqui, ó. Qual é a massa de gás hidrogênio produzida a partir de 1 kg de alumínio. Então, a massa de alumínio, na verdade, é alumínio mais impurezas, igual a 1 kg. Então, não é alumínio, porque ele está dizendo aí, ó, 1 kg tem 19% de outros materiais. E aí ele deu as massas molares e tudo. Ora, se eu tenho 1 kg do material e 19% é de impurezas, significa dizer que 81% é a parte pura, ou seja, 81% é justamente a parte correspondente ao alumínio. Ou seja, a massa de alumínio que eu tenho, quanto é 81% de 1 kg? Vai dar 0,81 kg, que nada mais é do que 810 gramas. Então, a massa de alumínio que eu realmente estou usando, 810, não é, gramas. Então, essa é a primeira parte da questão. Vamos para a segunda parte da questão? Da equação, eu estou percebendo aqui que 2 mols de alumínio são capazes de produzir 3 mols de gás hidrogênio. Ora, 2 mols de alumínio é 2 vezes quanto vale o alumínio, que é 27 gramas, que ele deu aqui na questão. Ó. Massa molar do alumínio, 27 gramas por cada 1 mol. 2 mols é 2 vezes 27. Então, 2 vezes 27 vai produzir 3 mols de hidrogênio. 3 mols de hidrogênio é 3 vezes 2 gramas. Então,
2 vezes 27 é 54 gramas. Vai me produzir aqui 3 vezes 2, 6 gramas de alumínio. Ora, se 54 produz 6, 810 gramas de alumínio vai me produzir uma massa M de hidrogênio que eu vou achar nessa regra de 3. E essa massa de hidrogênio, isso vai dar 90 gramas de gás hidrogênio. A resposta, portanto, letra D de dado. Então, uma questão também, não é, que você poderia fazer, não é, tirando as impurezas. Ora, mas se é 19% de impurezas, significa dizer que é 81% de pureza, ou seja, 81% de alumínio. Resposta letra D de dado. Questão 140. A tabela abaixo mostra a quantidade de sódio por cada 100 gramas do alimento. A quantidade máxima de cloreto de sódio, sal de cozinha, veja, a quantidade máxima de cloreto de sódio, não é de sódio, é de cloreto de sódio, recomendada para um adulto saudável é de 5 gramas por dia. Quantos pãezinhos de 100 gramas aproximadamente podem ser consumidos para se atingir o máximo diário de sal? Observe, observe. Aqui, o pãozinho, ó, pão francês, tem 648 miligramas. Cuidado de que mesmo? De sódio. De sódio. Não é de cloreto de sódio. Se liga nisso aí. Então vamos lá. A quantidade máxima diária de cloreto de sódio é 5. Vou até colocar assim, vamos colocar diferente aqui. Então, voltar para cá, rapidinho, rapidinho, bora. A quantidade máxima de cloreto de sódio por dia é de 5 gramas. Mas tenha cuidado, a quantidade máxima de cloreto de sódio. E na tabela você tem somente o sódio. Então, o que é que eu vou fazer nessa primeira parte da questão? Eu vou relacionar o cloreto de sódio com a quantidade de sódio que ele possui. Cada de cloreto de sódio possui de sódio. Cada de cloreto de sódio produz de sódio. Ou seja, cada mol, eu posso até dizer assim, ó, cada mol do sal cloreto de sódio, cada mol contém 1 mol de sódio metálico. Ora, mais 1 mol de cloreto de sódio, se você somar 23 mais 35, ó, sódio é 23, cloro é 35. Vai dar quanto mesmo? 58. Então, em cada 58 gramas de cloreto de sódio, você tem 1 mol de sódio. Quanto é 1 mol de sódio? 23 gramas. Se em cada 58 gramas de cloreto de sódio você tem 23 gramas de sódio, a quantidade máxima de cloreto de sódio por dia não é 5 gramas? Significa dizer que a massa de sódio máxima que você pode consumir por dia, você vai achar nessa regra de 3. E isso vai dar 1,98 gramas de sódio. Esta é a massa de sódio máxima por dia. A massa máxima de cloreto de sódio é 5 gramas, a massa máxima de sódio é 1,98 gramas. Agora para a segunda parte do problema. Vamos para a segunda parte. Um pão francês, ele tem quantos miligramas de sódio? Olhe lá na tabela. Um pão tem 648 miligramas de sódio. Certinho? Então,
em um pão, você tem, transformando isso para gramas, 0,648 gramas de sódio. Para atingir a quantidade máxima de sódio por dia, você pode consumir por dia no máximo 1,98 gramas de sódio. Mas isso aqui vai corresponder a quantos pãezinhos? X. E se você calcular esse X, ele vai dar aproximadamente 3. 3 pães. Resposta, portanto, letra C. Questão muito inteligente, muito boa, para a gente raciocinar em cima da química e da matemática. Resposta, portanto, letra C. Questão 141. Uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico, H2SO4, foi colocada em um equipamento de Hoffmann com a intenção de produzir um combustível e o comburente em proporções estequiométricas por eletrólise. Nas condições ambientais, em 10 minutos foram produzidos o combustível e o hidrogênio conforme a figura ao lado. Qual o respectivo volume do comburente, oxigênio, produzido no mesmo intervalo de tempo? Então, note o seguinte, ó. Aqui você está vendo que foram produzidos 40 mililitros de gás hidrogênio. Ora, qual é o volume, então, de oxigênio que será produzido no mesmo intervalo? O que é que eu tenho que fazer? Ora, em vez de trabalhar com 3 equações, eu vou trabalhar com uma só. Portanto, eu vou somar essas 3 equações. Quem está do mesmo lado, a gente soma. Quem está em lados opostos, a gente corta. Eu posso cortar 2 de OH com 2 de OH. Vamos lá. Posso cortar mais quem aqui? 2 de H+, com 2 de H+. Dá para cortar mais alguém? Dá. Dá para cortar esse aqui, ó. Presta atenção. 2 elétrons com 2 elétrons. Dá para cortar mais alguém, Pedro? Dá. Observe aqui, se você olhar direitinho, eu tenho 2 moléculas de água no lado dos reagentes e uma molécula de água no lado dos produtos. Eu vou cortar uma molécula daqui com uma daqui, ainda sobra uma. Então, o que vai acontecer? O que sobrou do lado dos reagentes? Sobrou H2O, se transformando em quem? Em hidrogênio, que é gasoso, mais meio de oxigênio, que também é gasoso. Ora, vamos para a estequiometria? Bora, vamos para a estequiometria? Presta atenção aqui. Eu posso dizer que 1 mol de hidrogênio está ou não para cada meio mol de oxigênio. Então, vamos escrever. Cada 1 mol de hidrogênio está para meio mol de oxigênio. Ora, mas como é tudo aqui gasoso, ó, hidrogênio é gasoso e oxigênio é gasoso, eu posso dizer que no lugar de 1 mol, eu posso colocar um volume de hidrogênio está para meio volume de oxigênio. Ora, gente, se o volume de hidrogênio produzido foi 40 mililitros, então, se o volume de hidrogênio produzido foi 40 mililitros, é porque o volume de oxigênio que está sendo produzido aqui do outro lado, você vai descobrir nessa regra de 3. E este volume de oxigênio que está sendo produzido, 20 mililitros de oxigênio, que é o comburente. Resposta, portanto, letra E. Então veja que é uma questão também simples, mas que a gente tem que prestar atenção no que a gente tem. Resposta da questão, 20 mililitros. Para cada 40 mililitros de hidrogênio produzido, você tem 20 mililitros sendo produzido no mesmo tempo. Resposta, letra E. Questão 142. O material nocivo que escapa das entranhas do vulcão ativo de Java Oriental é incongruente com a vida humana. Arde nos olhos, queima os pulmões e corrói a pele.
Mas desde 1968, os mineradores de enxofre do Monte Igen se aventuram neste labirinto imprevisível de nuvens de gás e fumarolas superaquecidas para extrair o ouro do diabo, o enxofre, e levá-lo de volta montanha abaixo, o retrato do trabalho físico exaustivo. Esse calcogênio, o enxofre, será usado na fabricação do ácido sulfúrico conforme as equações a seguir. Está lá, ele deu as 3 equações. Qual a massa desse mineral contendo enxofre que pode ser empregado para produzir 9,8 toneladas de ácido sulfúrico? Tenha cuidado com o que você tem aqui, ó. O mineral enxofre. Se você olhar direitinho na rocha, nem tudo é enxofre, ó. A pureza é de 80%. Vamos ver como é que a gente faz este. Vamos colocar então os dados que a gente tem. Bora lá. Preste atenção. No mineral, vocês viram lá que no mineral 80% é de pureza, ou seja, 80% é que é de enxofre. Ele quer saber qual é a massa do mineral contendo enxofre que deve ser empregado para produzir. Olha a massa de ácido sulfúrico. Para produzir uma massa de ácido sulfúrico igual a 9,8 toneladas. E ele deu as 3 equações. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira parte da questão, eu vou somar as 3 equações para trabalhar com uma só. Então, vamos lá, lembrando. Quem está do mesmo lado, você soma. Quem está em lados opostos, você corta. SO3 com SO3, eu posso cortar. Tem mais alguém? Tem. SO2 com SO2, eu posso cortar. Tem mais alguém, Pedro? Tem. Tem alguém para somar. Repare que eu tenho do mesmo lado oxigênio e oxigênio. Mas quanto é 1 mais 1 meio? Se você somar 1 mais 1 meio, vai dar 3 meios de O2. Então, o que foi que sobrou? Sobrou enxofre mais 3 meios de oxigênio mais H2O, água, produzindo, do lado dos produtos, sobrou somente H2SO4. Ora, observe aqui o coeficiente que eu tenho do enxofre é 1, do ácido sulfúrico é 1. Então, por aqui, posso dizer que 1 mol de enxofre é capaz de produzir 1 mol de ácido sulfúrico. Ora, mais 1 mol de enxofre são 32 gramas. Vai produzir 1 mol de ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Ado da questão. Logo, para produzir 9,8 toneladas de ácido sulfúrico, eu vou precisar de uma massa M de enxofre. E essa massa M de enxofre, isso aí vai dar 3,2 toneladas de enxofre. Essa é a massa mínima de enxofre que eu tenho que ter para produzir 9,8 toneladas de ácido sulfúrico. Então vamos para a segunda parte da questão. Veja agora. Veja que essa é a massa mínima que eu tenho que ter para produzir os 9,8 toneladas de ácido sulfúrico. Então, 3,2 toneladas de enxofre corresponde à parte pura, que é 80%. Logo, a parte pura mais as impurezas, que é 100%, vai me corresponder a massa do mineral que eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa do mineral que você tem que ter aí, isso vai dar
4 toneladas do mineral. Veja mais uma vez aqui, repare, a massa mínima que eu tenho que ter de enxofre é 3,2 toneladas. Ora, então, naquela rocha, eu tenho 80% de enxofre. Consequentemente, das 4 toneladas, 80% é que de enxofre. Se você tirar 80% de 4, vai obter 3,2. Então, a resposta dessa questão está aqui na letra B de bola. Então, se liga muito nessas questões que tem, não é, essas porcentagens, não é, dessa maneira. É um fator muito grande de erros em qualquer questão, tá bom? Resposta, portanto, letra B de bola. Questão 143. O sabão pode ser produzido a partir da reação de saponificação, onde um óleo reage com o hidróxido de sódio para produzir sal e glicerina. O sabão é um sal. Abaixo temos uma figura mostrando como se faz sabão de coco. Qual a massa de óleo de coco necessária para produzir 30 pequenos sabonetes, como revela a figura, sabendo que o óleo apresenta 20% de impurezas. Então, vê, esse óleo apresenta 20% de impurezas. Bora lá. Então, repare aqui como a gente vai fazer. Primeiro, vamos colocar os dados, tá? Então, ele quer saber a massa do óleo, mas essa massa tem 20% de impurezas. Para produzir, qual é a massa de óleo necessária para produzir 30 sabonetes? Qual é a massa de óleo com 20% de impurezas que eu preciso para produzir 30 sabonetes? Então vamos para a primeira parte da questão. Preste atenção aqui. Um sabonete tem uma massa de 22,2 gramas. Ei, Pedro, de onde foi que tu tirou isso? Olha aqui, ó. Cada sabonete pesa 22,2 gramas. Como ele quer produzir 30 sabonetes, a massa de sabonete que você vai ter que produzir é M. E essa massa M vai dar 666 gramas. Essa é a massa de sabonete. Vamos para a segunda parte da questão. Olhe, não é, a reação. Veja que 1 mol de óleo de coco produz 3 mols, aliás, reage com 3 mols de hidróxido de sódio para produzir 3 mols de sabão e 1 mol de glicerina. Então, 1 mol de óleo produz 3 mols de sabão. Então, vamos colocar aqui, ó, presta atenção. 1 mol de óleo produz 3 mols de sabão. Ora, mas 1 mol de óleo ele deu, que é 638 gramas de óleo. É 1 mol de óleo, 638 gramas. Vão produzir 3 mols de sabão. O mol do sabão ele deu 222 gramas. Pedro, de onde é que tu estás tirando isso? Está aqui, ó, gente. Está aqui, ó, a massa molar do óleo. Está aqui, ó, a massa molar do sabão. Então, fazendo as continhas aqui, 638 gramas de óleo vão produzir 666 gramas do sabão. Ora, então, note aqui, preste atenção, vou colocar em verde. Qual é a massa de sabão que ele quer produzir? 666. E aqui já tem ou não os 666 gramas de sabão? Então, a massa de óleo que eu preciso é esta. Realmente, esta é a massa mínima.
Mas o óleo ele tem 80%, tá certo? Repare que no óleo você tem 20% de impurezas. O óleo tem 20% de impurezas. Então veja bem, se tem 20% de impurezas, se liga nisso, é porque a pureza é de 80%. Então repare o que eu vou fazer. Esses 638 gramas de óleo, eu vou fazer a correspondência justamente com o que? 80%. Logo, os 100% vai corresponder a uma massa de óleo que eu vou encontrar nessa regra de 3. E essa massa de óleo vai ser igual a 797,5 gramas. Na realidade, a resposta é letra D de dado e por que eu tive que fazer essa correspondência novamente, Pedro? Presta atenção. A massa mínima de óleo que eu preciso é 638 gramas, que corresponde a 80%. 100% vai corresponder a 797,5. Veja, se você achar 80% dessa massa 797,5, você vai achar justamente o que você precisa no mínimo, que é 638 gramas. Resposta, portanto, letra D de dado. Questão 144. O cloreto de nitrosilo, NaOCl, é um gás que sofre decomposição, transformando-se em monóxido de nitrogênio, NO, e cloro gasoso, Cl2, segundo a equação a seguir. Ele deu a equação já balanceada, tudo direitinho. Quantos mols de cloro gasoso podem ser produzidos a partir da decomposição de 13,1 gramas desse cloreto? Vamos ver como a gente vai fazer este? Vamos colocar os dados? Vamos colocar os dados? E quantos mols de cloro gasoso? Então, quantos mols de cloro gasoso podem ser produzidos a partir da decomposição de 13,1 gramas desse cloreto? Então, a massa do cloreto de nitrosilo que ele vai usar na decomposição, 13,1 gramas. Ora, vamos para a equação. Observe aqui na equação, cloreto de nitrosilo está aqui, o cloro está aqui. Olha o coeficiente do cloro. Então, por aqui dá para dizer que 2 mols de cloreto de nitrosilo produz 1 mol de gás cloro. Ora, 2 mols de cloreto de nitrosilo, cada mol de cloreto de nitrosilo, 65,5 gramas. Vai produzir 1 mol de gás cloro. Pedro, por que você deixou aqui mol? Ele não é o número de mols do gás cloro? E por que aqui você passou para a massa? Ele não deu a massa do cloreto de nitrosilo? Fazendo aqui as continhas, 2 vezes 65,5 vai dar 131 gramas. Vai produzir 1 mol de gás cloro. Ora, logo, 13,1 gramas do cloreto de nitrosilo vai me produzir N mols de gás cloro. E esse N eu vou achar por essa regra de 3, que vai dar 0,1 mols de gás cloro, o que temos como resposta a letra A. Então, uma questão relativamente fácil. Resposta da questão letra A. Questão 145. Um prego de ferro com quantidade de matéria igual a 0,1 mol foi colocado em um becker contendo ácido clorídrico em excesso. A reação ocorre até que todo o ferro do prego seja consumido. Quantos mols de gás hidrogênio foram produzidos? Vamos lá, vamos fazer a questão? Vamos colocar os dados? Então, um prego de ferro com quantidade de matéria é número de mols. Então, o número de mols do ferro
0,1 mol. Então, ele quer saber quantos mols de gás e hidrogênio, então ele quer saber o número de mols do gás hidrogênio que vai ser produzido a partir de 0,1 mol de ferro. Olhe na equação, o coeficiente do ferro é 1, o coeficiente do hidrogênio é 1. Então, por aqui, dá para dizer que 1 mol do metal ferro é capaz de produzir 1 mol do gás hidrogênio. Ora, cada 0,1 mols de ferro, que é a quantidade de matéria deste metal, vai produzir N mols de hidrogênio. Você vai descobrir nessa regra do 3 que, sem grandes dificuldades, vai dar 0,1 mols de gás hidrogênio, o que temos como resposta a letra C. Então, uma questão considerada fácil. Resposta letra C. Questão 146. Uma pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Uma das mais importantes pilhas estudadas no início foi a pilha de Daniell, que tem a equação química revelada abaixo. Num experimento, utilizou-se uma placa de zinco de massa 10 gramas e depois de um certo tempo de funcionamento da pilha, a massa da placa de zinco tinha se reduzido a 3,46. Então se liga aí, se era 10 inicialmente a massa de zinco e no final caiu para 3,46 gramas de zinco, é porque a massa que reagiu é a diferença 10 menos 3,46. Quanto de cobre deve ter depositado na placa de cobre? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos então colocar aqui logo no início a primeira parte da questão. Bora lá? A massa inicial de zinco, 10 gramas. A massa que você tem no final, quanto é mesmo? 3,46 gramas. Ora, se eu tenho no início 10 e no final eu tenho 3,46, significa dizer que a massa de zinco que efetivamente reagiu é 6,54 gramas, que é a diferença. Essa é a primeira parte da questão. Vamos para a segunda parte da questão? Olhe por aqui, pela equação, que 1 mol de zinco é capaz de produzir 1 mol de cobre. Ora, mais 1 mol de zinco ele deu, ó. Zinco, 1 mol é 65,4 gramas. Então, 65,4 gramas de zinco são capazes de produzir 1 mol de cobre. 1 mol de cobre ele deu 63,5 gramas. Logo, qual foi mesmo a massa de zinco que reagiu? 6,54 gramas. Significa dizer que a massa de cobre que vai ser depositada vai ser M. E essa massa de cobre, isso dá 6,35 gramas de cobre. 6,35 gramas de cobre, a resposta é letra E. Então, uma questão, não é, relativamente simples, mas que tinha que ter prestado atenção a essa história de massa inicial, massa final, você tem a massa que reagiu. Resposta letra E. Questão 147. Reações de decomposição são processos químicos que se parte de um único reagente na produção de 2 ou mais produtos. O vulcão químico, como é conhecida a reação, é um dos mais belos processos químicos. Que massa de dicromato de amônio deve ser empregada na produção de 10 mols dos produtos gasosos? Tenha cuidado com essa interpretação aí. Vamos lá resolver a questão. Então, ele quer saber, vamos colocar os dados, ele quer saber que massa de dicromato de amônio, então a massa do dicromato de amônio, ó, a fórmula do dicromato de amônio está ali. Ele quer saber a massa
de dicromato de amônio, que será necessária para produzir 10 mols de gases que você tem nos produtos. 10 mols. Então, como é que a gente vai fazer isso, hein? Vamos observar aqui a equação. Observe aqui o coeficiente, aqui também é 1, aqui é 4 e aqui é 1. Observe que, repare só aqui, ó, 1 mol do sal dicromato é capaz de produzir quantos mols de produtos gasosos? 5 mols. Ei, Pedro, de onde foi que veio esses 5 aí? 4 mols de água gasosa com 1 mol de nitrogênio gasoso vai me dar um total de 5 mols de gases. Ora, mais 1 mol de dicromato de amônio, ele deu, ó, 252 gramas. Então, 252 gramas de dicromato de amônio produzem 5 mols de gases nos produtos. Logo, para produzir 10 mols, eu vou precisar aqui de uma massa M, que eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa M vai dar 504 gramas de dicromato de amônio. Dicromato de amônio, a resposta está aqui na letra B de bola. Então, um problema que envolveu massa e mol. Resposta letra B de bola. Questão 148. Combustíveis com alto teor de enxofre podem danificar as partes internas de um motor a combustão, pois existe a possibilidade de formação de ácidos que atacarão as partes metálicas. Um diesel S500 revelou que, em 1 litro desse combustível, poderemos encontrar cerca de 400 miligramas de enxofre. Qual a quantidade de ácido sulfúrico produzida a partir da queima de 1 litro desse diesel, considerando um rendimento de 50%? Corrijam aí, porque foi um erro meu. Na verdade, é 44%, tá, gente? Corrijam aí. Bom, vamos então colocar os dados. Vamos lá. Então, ele quer saber o que mesmo? Qual a quantidade de ácido sulfúrico produzida? Então, qual é a massa de ácido sulfúrico produzida a partir da queima de 1 litro desse diesel? O volume do diesel queimado, 1 litro, considerando um rendimento de 44%. Então veja que em 1 litro desse diesel, você tem uma massa de enxofre correspondente a 400 miligramas. Então vamos para a primeira parte do problema. Vamos somar estas equações. Quem está do mesmo lado, você soma. Quem está em lados opostos, você corta. Eu posso cortar SO3 com SO3. Posso cortar mais quem aqui? SO2 com SO2. Não posso cortar mais, mas posso somar. Quanto é 1 mais 1 meio? 1 mais 1 meio é 3 meios de O2. Então, o que foi que sobrou? Sobrou enxofre reagindo com 3 meios de oxigênio mais água, produzindo, no lado dos produtos, só sobrou H2SO4. Essa é a primeira parte da questão. Vamos para a segunda parte? Vou aproveitar a equação. Ó. Enxofre reagindo com 3 meios de oxigênio mais água para produzir ácido sulfúrico. Então, pela equação,
eu estou vendo aqui claramente os coeficientes do enxofre e do ácido sulfúrico. Por aqui, dá para dizer que 1 mol de enxofre é capaz de produzir 1 mol de ácido sulfúrico. Ora, 1 mol de enxofre ele deu 32 gramas. Vão produzir 1 mol de ácido sulfúrico, ele também deu 98 gramas. Logo, se a massa de enxofre que existe em 1 litro é 400 miligramas, 400 miligramas de enxofre vai me produzir uma massa de ácido sulfúrico que eu vou descobrir nessa regra de 3. E pode deixar Pedro em miligrama? Pode, se aqui tem grama e aqui grama, se eu colocar miligramas, vou obter em miligramas. E essa massa vai dar 1.225 miligramas de ácido sulfúrico. Mas não é a resposta, porque veja, olha a terceira e última parte da questão. 1.225 gramas de ácido sulfúrico seriam produzidos se o meu rendimento fosse de 100%. Mas o rendimento é de 44%. Como o rendimento é de 44%, a massa de ácido sulfúrico que realmente vai ser produzida, eu vou descobrir nessa regra de 3. E essa massa de ácido sulfúrico, isso vai dar 539 miligramas de ácido sulfúrico. O que dá como resposta letra A. Então, não é uma questão fácil, mas também não é coisa de outro mundo. Concordas comigo? Não é uma questão fácil, mas não é coisa de outro mundo. É só se organizar. Resposta, portanto, dessa questão, letra A. Questão 149. O óxido de alumínio é formado a partir da oxidação do alumínio metálico. Trata-se de um composto muito resistente às intempéries. Num experimento realizado numa universidade, 100 gramas de alumínio em pó e 100 gramas de oxigênio puro foram colocados num reator até a oxidação total do metal, ou seja, até o alumínio ter sido consumido. Qual o reagente que está em excesso e quanto aproximadamente do óxido foi produzido? Como é que a gente vai fazer isso, hein? Vamos ver? Vamos colocar os dados direitinho para a gente entender melhor isso aí. Bora lá. Então, o que ele perguntou mesmo? Bora lá. Sim, ele misturou a massa de alumínio, 100 gramas, com a massa de oxigênio, 100 gramas. Ele quer saber quem está em excesso e quer saber também qual é a massa aproximada de óxido de alumínio produzida. Bora lá? Vamos tirar da equação o que nos interessa. Preste atenção aqui. Olhe os coeficientes de cada uma das substâncias. Eu posso dizer que 4 mols de alumínio reage com 3 mols de oxigênio para produzir 3 não, para produzir 2 mols, não é, gente? Tá errado aqui. Bora corrigir. Vamos lá. Pronto. Então, 4 mols de alumínio reage com 3 mols de oxigênio para produzir 2 mols de óxido de alumínio. Muito bem. Então, tirando da equação, 4 mols de alumínio é 4 vezes 27, que é a massa que foi dada, reage com 3 mols de oxigênio, que é 3 vezes 32 gramas, que também foi dado, para produzir 2 mols de óxido de alumínio, que é 2 vezes 102 gramas, que também foi dado. Fazendo a continha, isso aqui vai dar 4 vezes 27, 108, reagem com
3 vezes 32, 96 gramas, para produzir 2 vezes 102, 204 gramas de óxido de alumínio. Ora, quanto foi que ele colocou? De alumínio foram 100 gramas e de oxigênio foram 100 gramas. Alguém está em excesso. Vou calcular quem está em excesso. Vou colocar na cor laranja. Como é que a gente sabe o excesso? É fazendo a multiplicação, invertida. Quanto é 96 vezes 100? É 9.600. Quanto é 108 vezes 100? É 10.800. Entre 9.600 e 10.800, quem é maior? Não é 10.800? Então, é neste lado aqui que deu o resultado maior, onde está o excesso. O excesso é o oxigênio. Então, já sei que o excesso é o oxigênio. Muito bem. Presta atenção que eu vou te dizer. Se o oxigênio é o excesso, o alumínio é o que a gente chama de limitante. O alumínio é o limitante. Então, nós nunca utilizaremos, olha o que eu estou te dizendo, nós nunca utilizaremos quem está em excesso. Pode esquecer. A gente sempre vai usar nas questões de estequiometria quem é o limitante. O limitante é 100. Então, se 108 produz 204, 100 gramas vai produzir uma massa M de óxido de alumínio. E aí é só fazer a regra de 3. E essa massa de óxido de alumínio, isto aí, vai dar 188,9 gramas de Al2O3, cuja resposta está na letra B de bola. Então, uma questão realmente difícil, não foi uma questão fácil. Resposta letra B de bola.